Então vamos lá, né? Assim como prometido, fazendo um vídeo aqui em parceria com o pessoal do Dimensão Pro e do CBPM, né? Que é o nosso curso presencial aí que eu ministro aula lá, o curso do junho. Então a gente vai começar aqui fazendo a resolução dessa questão, que isso aqui foi até debatido na aula presencial lá do CBPM, do Polo de Surubim. E a gente vai corrigir aqui. Então, questão de raciocínio lógico, 2024, Banco e Decan. Se alguns cientistas são agnósticos e todos os agnósticos são críticos, então necessariamente... Então, vê só. Esse tipo de questão aqui, ela está falando de quantificadores, né? Não sei se vocês perceberam que aqui a gente tem o alguns, né? E o todos. Ou seja, aqui temos dois quantificadores. Um quantificador particular, que é esse aqui, e o universal, que é o todos. Então, ele quer que a partir dessas duas situações, a gente chegue a uma conclusão válida, tá certo? Então, primeiro a gente tem que montar. Eu gosto de utilizar a montagem usando diagramas, que eu acho que facilita. É uma dica. Quem quiser usar de outra forma, tranquilo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai montar, a gente monta separado, né? Aqui é porque eu estou explicando, mas quem já tiver habilidade já pode fazer tudo junto, que dá no mesmo. Mas aqui, ó, eu vou chamar aqui de 1 e 2. Então vamos lá. Alguns cientistas são agnósticos. Quando eu digo alguns, dá a ideia de quê? Dá a ideia de intersecção, né? Então dá essa ideia aqui, ó. Alguns cientistas são agnósticos. Então eu tenho certeza que vai ter alguém aqui, ó, tá certo? Na minha intersecção. Que eu estou dizendo que alguns cientistas também são agnósticos. Já na outra lá, quando eu digo todos, o todos ele está generalizando. Ó. Todo agnóstico são críticos. Então, quando eu digo isso, ó, que todo agnóstico é crítico, então eu estou dizendo que o grupo de agnóstico está dentro do conjunto de críticos. Ou, na notação de conjunto, poderia dizer assim, ó, que agnóstico está contido dentro de crítico. Esse está contido é nomenclatura de conjunto, tá certo? Pode acontecer, eu já vi prova cobrando isso. Então, está contido, eu estou dizendo que agnóstico é um subconjunto de crítico. Por isso que ele está aqui dentro. E também poderia ser assim. Críticos, o conjunto de críticos, contém o conjunto dos agnósticos, que seria a mesma situação, só que agora eu usei o contém. Então, ó, eu posso usar essas duas linguagens aqui, né? Tomar cuidado com a ordem, né? Que aqui seria agnóstico e aqui crítico. Já quando é o contém, é o contrário. Crítico contém os agnósticos. Eu já vi isso cobrando em prova, tá certo? Mas pra gente é só fazer aqui o diagramazinho. Então, o agnóstico está dentro do conjunto de crítico. Só que agora a gente tem que juntar esses dois diagramas em um só. Então vai ficar assim, ó. Agnóstico e cientista, a gente tem a intersecção em comum. E o crítico está englobando só o conjunto dos agnósticos. É a única coisa que a gente tem certeza. Tá certo? Só que não sei se vocês perceberam, como a gente tem essa interseção aqui, ó, comum entre cientista e agnóstico, a gente pode concluir que também aqui nessa intersecçãozinha aqui, eu vou ter os três. Ou seja, eu vou ter cientista, eu vou ter crítico e vou ter agnóstico ao mesmo tempo. Tá dando pra entender aí? Tá dando pra perceber? Só nessa intersecçãozinha aqui, ó. Tá certo? Aí aqui eu tenho só os agnósticos críticos, aqui só os cientistas e assim sucessivamente. Aqui só os críticos, tá vendo? Mas vamos ver, agora a gente tem que analisar cada situação, né? Por exemplo, vamos analisar letra por letra. Então a letra A, ela fala o seguinte, ó, que algum cientista é crítico. Aí você olha, algum cientista é crítico. Aqui, a gente concluiu isso aqui logo quando eu fiz aqui, ó. Tá vendo essa intersecçãozinha aqui? Eu posso concluir que vai ter pelo menos um cientista. Esse algum também é sinônimo de pelo menos um. Ou existe. São todos sinônimos, ó. Existe pelo menos um. Tá certo? São todos sinônimos. Isso cai em prova também, tá certo? Então eu posso afirmar que eu vou ter algum cientista que também será crítico. Então esse aqui já é o gabarito da questão. Aí vamos ver porque as outras estão erradas. Ele está dizendo que todo crítico é agnóstico. Pelo contrário, né? Todo agnóstico é crítico. Então lembra que quando a gente tem a situação que todo A é B, é totalmente diferente de todo B é A. Isso aqui, ó. Sabendo disso aqui, você livra várias questões, várias alternativas, né? De cara. Porque isso aqui não é a mesma coisa. Todo A é B, não é a mesma coisa que todo B é A. Então, essa aqui eu já eliminaria de cara, né? Nem pensaria. Aí ele diz assim, ó. Nenhum crítico é cientista, ó. Nenhum crítico é cientista. Pelo contrário. Pois eu sei que tem pelo menos um aqui, ó, que é crítico e é cientista. Que é essa intersecçãozinha aqui. Então também está errada a letra C. Letra D, ó, todo agnóstico é cientista. Nada a ver. Ele está dizendo que o conjunto dos agnósticos está dentro de cientista. Nada a ver. Nem são subconjunto, nem é subconjunto. Aqui, ó. Só seria se fosse assim, ó, todo agnóstico é cientista. Aí cientista estaria aqui e agnóstico estaria aqui. Que não é o caso. Então, totalmente errado. E ele diz que nenhum cientista não é crítico, ó. Isso aqui é importante, ó. Eu não expliquei, mas vê, ó. Aqui está dizendo nenhum não. É diferente daqui, que ele só diz nenhum. Então aqui eu tenho dois tipos de quantificadores que às vezes aparentam ser a mesma coisa, mas não é. Isso aqui, na verdade, pessoal, é um quantificador do tipo todo. Eu achei muito interessante essa questão, que eu nunca tinha visto desse tipo de questão. Ó. Quando aparece nenhum não, você coloca aí uma observação bem grande, OBS.
Quando aparecer nenhum não, esse nenhum não é a mesma coisa que todo. Nenhum, você bota aí uma observação, nenhum não é sinônimo de todo. Ou seja, eu posso reescrever essa frase da seguinte forma: todo cientista é crítico. E a gente já viu que isso não está certo, né? Ó, nenhum. Então a gente viu que está errado, porque ó, todo cientista é crítico está errado. Que tem cientista que não é crítico. Agora eu posso afirmar que existe pelo menos algum, que é justamente a alternativa certa, a letra A. Tá certo, pessoal? Parece um pouco complicado, mas é tão fácil que até para explicar, às vezes a gente acaba se complicando. De tão fácil que é. É só você ter uma análise crítica, uma análise, um raciocínio crítico para fazer essas questões. E esse tipo de questão eu aconselho você olhar todas as alternativas e analisar uma por uma. Tá certo? É isso que eu aconselho vocês. Então bora lá. Mais uma questão aqui, ó. Essa é 2022 da IDECAN. Sabendo-se que toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida e, ó, eu tenho um conectivozinho E aqui, e consegue tirar boas notas em concurso, é possível afirmar que trata-se de questão, da mesma questão, né, onde eu vou ter quantificadores, o quantificador aqui é o todo, só que agora eu tenho um conectivo E. É a mesma situação da anterior, ou seja, eu tenho duas proposições, vamos dizer assim, categóricas, e eu vou ter que fazer as duas e juntar em uma situação só e analisar as alternativas e ver qual é a conclusão correta. Só isso. Então é a mesma coisa, só que aqui tem um diferencial. Ele colocou tudo numa frase só, daqui até aqui. Só que aqui a gente pode separar por causa desse conectivo. Então aqui eu vou ter toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida. Isso é a primeira proposição categórica. A segunda é aqui, ó, consegue tirar notas boas em concurso. Quem consegue tirar notas boas em concurso? Toda pessoa que estuda matemática. Deu pra entender? Aí aqui eu fiz bem direitinho, ó. Eu separei já, ó. Eu coloquei toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida e toda pessoa que estuda matemática consegue tirar boas notas em concurso. Então aqui eu separei, né, em duas proposições. Aqui, diferente da outra questão, eu não fiz separadamente, eu fiz tudo de uma vez só. Como assim? Vamos lá. Toda pessoa que estuda matemática, ó, estuda matemática, esse conjunto azul, aprende sobre a vida, esse vermelho. Então eu estou dizendo que quem estuda matemática está dentro do conjunto de quem aprende sobre a vida, lembra? Ou seja, estudar matemática é um subconjunto de aprender sobre a vida. Então ele está dentro, ele está contido dentro do conjunto aprende sobre a vida. E aqui embaixo, ó, toda pessoa que estuda matemática consegue tirar boas notas em concurso. A mesma situação. Quem estuda matemática está contido dentro do conjunto de quem consegue tirar boas notas. Ou seja, o azulzinho está dentro do conjunto aqui, verdinho, que é de quem vai tirar boas notas em concurso. Resumindo a história, o conjunto de matemática ele tanto está contido dentro de boas notas, como também está contido do conjunto vermelho, que é aprende sobre a vida, aprende para a vida, tanto faz, tá certo? Então, nos nossos diagramas ficou nesse formato. Agora vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A, existe alguém que estuda matemática e não aprende sobre a vida? Aqui está errado, né? Por quê? Porque eu sei com certeza que a questão deu que toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida. Então, se estuda matemática, aprende sobre a vida. Todas, ó. É só você ver aqui, ó. Toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida. Então, só com essa proposiçãozinha aqui, né? Essa aqui que eu vou pintar de amarelo, você já descartava a alternativa A. Ou seja, não é a alternativa A. Tá certo? Porque não, na verdade, não existe. Certo? Letra B. Ele está dizendo que existe alguém que estuda matemática, de novo, e não consegue tirar boas notas em concurso. A mesma situação. Só que agora a gente vai usar essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Eu estou dizendo que toda pessoa que estuda matemática consegue tirar boas notas. Aí aqui ele está dizendo que existe alguém que estuda matemática e não tira boas notas. Totalmente errado. A mesma situação da questão anterior. Essas aqui eu eliminaria de cara, né? Agora vamos para a letra C. Quando aparece todas, você já fica com o pezinho atrás, né? Mas vamos lá. Ó, todas as pessoas que aprendem sobre a vida e conseguem tirar boas notas em concurso estudam matemática. Aí por que está errado? Porque está dizendo que toda pessoa, ó, presta atenção, está dizendo que toda pessoa que aprende sobre a vida e tira boas notas em concurso estuda matemática. Está errado. Por quê? Porque pode existir pessoas aqui, ó. Por exemplo, pode existir pessoas aqui, ó. Se bem que ele está dizendo que tem que ser... perdão. Então deixa eu apagar esse xzinho aqui. Ele está dizendo que pessoa que aprende para a vida e tira boas notas em concurso. Então pode existir uma pessoa aqui, ó. Essa pessoa que está aqui, eu não posso afirmar se está nem se não está. Mas assim, como essas questões eu não posso inferir. Eu só posso afirmar o que eu tenho certeza. A única certeza que eu tenho é essa aqui. Que todo mundo que estuda matemática, né, aqui, ó, aprende sobre a vida e tira boas notas, no caso, né. Sim, aí qual é a alternativa certa? Cadê a letra D? Podem existir pessoas que aprendem sobre a vida, mas não conseguem tirar boas notas em concurso? Podem, né? Essa aqui é óbvio. Por quê?
Pode ter pessoas aqui, ó, que aprendem sobre a vida e não conseguem tirar boas notas em concurso. Essa pessoa pode estar aqui, ó. Ela aprende sobre a vida, mas não tira boas notas em concurso. Ó, tá vendo? Então a alternativa seria a alternativa D. Por que a letra E tá errada? Ele diz assim, ó, todas as pessoas que tiram notas boas em concurso sempre aprendem sobre a vida. Não posso inferir isso, porque aqui teria que ter o quê? As pessoas que tiram boas notas teria que estar dentro do conjunto de aprende para a vida. Então tá totalmente errado isso aqui. Tá certo? Totalmente errado. Essa aqui, né? Sim, e eu nem expliquei, né? Que podem existir pessoas também é sinônimo de alguns. Ou de existem, tá certo? Pode ser alguns. Existem. Há pelo menos um. São todos sinônimos, tá certo? Então aqui, ó, gabarito letra D. Tranquilo? E para finalizar, outra questão aqui, né? Essa aqui fala o seguinte. Sabemos que todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência internacional e o conectivo e possuem explosão física diferenciada, é possível afirmar que, então, todas as questões que eu trouxe aqui, elas trabalham com a mesma noção. Ele traz proposições categóricas, duas, que seriam os dois argumentos, né? E ele quer uma conclusão que seja válida. É a mesma situação das outras questões. Então, vamos montar aqui. Primeiro, separar, né? Quem é o quantificador? Todos os jogadores da seleção brasileira. Pronto. Treinam em times de grande referência internacional. Isso é a primeira proposição ou o primeiro argumento. E o segundo argumento é esse aqui, ó. Possuem uma explosão física. Quem possui uma explosão física diferenciada? Todos os jogadores da seleção brasileira. Beleza? Todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência internacional e possuem uma grande explosão diferenciada. Eu posso reescrever dessa forma. Todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência internacional e todos os jogadores da seleção brasileira possuem explosão física diferenciada. Montando os diagramas, eu sei que jogadores da seleção brasileira vai ser subconjunto tanto de treinam em times internacionais de grande referência, como também vai ser um subconjunto de tem explosão física diferenciada, tá certo? Então esse jogador da seleção, ele tá dentro dos dois conjuntos, tanto desse aqui, como desse aqui, ó, tá certo? Tranquilo? E agora a mesma análise, questão por questão. Letra A, existe jogador da seleção brasileira que treina em time de grande referência internacional e não possui uma explosão física diferenciada? Essa aqui tá errada. Por quê? Porque eu sei que todo jogador da seleção, ele tanto treina em time internacional, como também possui uma explosão física diferenciada. Então, se é jogador da seleção, tem que ter essas características. Treina em time internacional e tem uma explosão física diferenciada. Então, essa questão aqui não é o gabarito. Letra B, não existe jogador da seleção brasileira. Ó, ele tá dizendo, falando ainda de jogador da seleção. Ele tá dizendo que não existe um jogador que treine em time de grande referência e que possui uma explosão física diferenciada. Também tá errado. Por quê? Porque eu sei que se é jogador da seleção, ele tem que treinar em time de grande referência. Ele tá dizendo aqui, ó, não existe. Ou seja, ele tá dizendo que tá negando aqui. Então tá errado, pessoal. Não existe, tá errado. Certo? Existe sim. Existe jogador que treina em time de grande referência e que possui explosão física diferenciada. O que torna errado aqui é esse não. Tá certo? Pelo menos um jogador da seleção brasileira não treina em time de grande referência internacional. Tá errado também, porque é o mesmo argumento, porque todo jogador da seleção, ele treina em time de grande referência. Então esse não aqui que tá tornando a questão errada. Letra D. Existem jogadores que... Agora é diferente, ó. Ele tá dizendo, existem jogadores que treinam em time de grande referência. Ele não falou de jogador da seleção, ele falou de um jogador qualquer. Existem jogadores que treinam em time de grande referência internacional e que não jogam pela seleção brasileira. Certo? Porque, ó, seleção brasileira é esse círculozinho azul. E ele tá dizendo que existe jogador, não falou de seleção brasileira, que treina em time de grande referência, que é o conjuntinho vermelho, e que não joga pela seleção brasileira. Certo? Aqui, ó. Tanto aqui como aqui. Tranquilo? Então, o gabarito aqui dessa questão é letra D. Deixa eu ver se tem letra E. Letra E, ó, todos. Quando vem todos, você já fica com o pé atrás. Então, ó, todos os jogadores, ó, que possuem explosão física diferenciada, seria aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto verde todo, certo? Todo jogador que possui explosão física diferenciada faz parte da seleção brasileira. Pelo contrário, né? Totalmente errado. Ó, pode ter jogadores aqui, ó, que tem uma explosão física diferenciada e não estão aqui dentro da seleção desse time, desse conjunto azul. Então, essa questão tá errada por causa disso. Porque ele diz que todo jogador que tem explosão é da seleção. Não, pelo contrário, é todo jogador da seleção que tem explosão física diferenciada. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, né? A gente terminou aqui mais uma resolução. Todas as questões aqui foi de argumentação de proposições categóricas. Isso aqui cai muito em concurso, seja CESP, DECAN, FCC, FGV. Olha, cai muito. Então, seria bom vocês darem uma revisada, tá certo?
E quantificadores tem mais conteúdo, né? Tem a parte da negação, tem essa parte de argumentação, tem a parte que eu já vi cobrando também, que ele só cobra diagrama, para você montar o diagrama ou marcar a alternativa que tem um diagrama correto, tá certo? Então é basicamente isso, pessoal. Em breve eu estarei fazendo mais vídeos falando, detalhando a parte de quantificadores geral, tá certo? Tranquilo? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Fiquem com Deus e até a próxima.